Olá vocês, estamos começando mais uma edição do programa Alô Cidade, sempre presente aqui nosso querido Rui Correia, e abrir o programa de hoje de uma maneira não tão animada, né? Essa semana a gente perdeu o Roberto de Souza, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa que já foi vereador aqui em Itabuna, radialista, apresentava o Resenha da Cidade aqui na TVI, era amigo seu, do Rui, era um grande querido por mim, eu acho que para todos vocês que daqui de Itabuna, que acompanham rádio, que gostam de política, eu acho que todo mundo aqui tem alguma história, né, boa para estar falando sobre o Roberto de Souza. Infelizmente, ele não conseguiu vencer essa luta, né, essa batalha contra um câncer, mas Deus sabe de todas as coisas e fica aí o legado dele, tudo que ele construiu, as amizades que ele fez. Eu acho que o importante agora é manter viva, né, a lembrança dele de uma forma positiva, com aquela alegria que ele tinha e que todo mundo se animava, se contagiava quando estava com ele, né, e desejar aí muita força para toda a família, para os amigos também, enfim, para todo mundo que de alguma forma sentiu, né, a dor da perda de Roberto de Souza. E é isso. Agora, começando mesmo o programa, falar sobre Queiroz. Novamente o Queiroz, mais uma bomba aí em cima do colo, né, da família Bolsonaro, porque não adianta dizer que é uma questão que somente do Flávio, porque não é, acaba afetando todo o governo, né, do pai dele, principalmente por conta desse discurso da anticorrupção, que foi, né, um grande material de campanha mesmo, um grande discurso utilizado por ele na sua campanha para presidente. Então, Rui, Queiroz reaparece, mais uma bomba estoura. Nós temos aí Flávio Bolsonaro sendo mais uma vez investigado, agora com informações, né, com indícios mais concretos, a questão do apartamento, onde houve superfaturamento para poder estar lavando dinheiro, digamos assim. E aí, o que é que você faz de análise, né, inicial dessas informações novas que surgiram ao longo da semana? Olha, é preocupante, eu acho muito preocupante para o governo Bolsonaro. É um senador, não é um qualquer, e as notícias, as informações são surpreendentes, né? Porque antes se falava só na rachadinha. Isso. Agora o Ministério Público já tem indícios fortes de lavagem de dinheiro com a compra de apartamentos, com a empresa no shopping, uma franquia de chocolate, uma franquia de chocolate também, que não bate a questão do faturamento de dinheiro ao vivo com relação ao antigo proprietário, também com relação a um pagamento efetuado pelo PM, 16 mil, o PM diz que não sabe se recebeu um cheque ou dinheiro. Quer dizer, agora, o que surpreende é que aliás, o que não surpreende é porque esses fatos de rachadinha já é uma coisa pública e notória na Assembleia do Rio de Janeiro. Inclusive, porque esse método, me parece que foi implantado pelo próprio pai. Os indícios levam a isso, porque de início, né, as pessoas que estão vinculadas trabalhavam, inclusive uma das pessoas, a filha de Queiroz, era assessora no gabinete do Bolsonaro. Então, é impossível que o presidente não tenha conhecimento disso, né? Por outro lado, essa relação lá do Vivendas da Barra, né? Os vizinhos, Rony Lessa, o matador de Marielle, vizinho de condomínio, o armamento, né, que foi encontrado, tudo leva a uma grande, né, relação, rachadinha, corrupção moral, corrupção mesmo ativa, e leva também a essa questão da corrupção e do ilícito. Então, a gente vê hoje o presidente, sobretudo, o presidente muito nervoso, acusando o juiz, acusando ao governador Whitson, né? Então, todo esse cabedal de coisa está preocupante no final do ano, e um governo que, né, oscila, né, para cima e para baixo. Agora, essa semana, por exemplo, ele joga para a plateia, quando você verifica que, quando ele manda no orçamento dele, um valor de 2 bilhões para propaganda eleitoral. Quando ele é pressionado, ele diz para o público dele que vai vetar. Aí, quando alguém alerta ele, ele agora já diz que não vai vetar porque isso pode levar ao impeachment. Quer dizer, o presidente precisa fechar a boca,
né, começar a governar, acabar com aquelas lives que ele faz todo dia na saída e começar a trabalhar, né? O país precisa de um estadista. Hoje, por exemplo, foi ridículo. Ele acusou, para responder uma pergunta de um repórter, ele ficou nervoso e perguntou se aliás, ele disse que o repórter parecia que era homossexual. Quer dizer, ele disse que não é homofóbico, mas termina assumindo o que é, porque na prática a gente vivencia isso pelas atitudes que ele toma. Eu acho que, talvez você concorde comigo, Rui, o maior inimigo de Bolsonaro talvez seja a própria língua, né? Exatamente. Porque não tem cabimento ele desse tipo de declaração. Eu acho que é óbvio que ele sabe que essas pessoas, que a imprensa, enfim, que as pessoas vão questionar isso. Eu acho que ele tinha que buscar trabalhar, ter alguma resposta concreta para estar dando mediante essas situações. O que ele não pode é ele ficar dando esse tipo de resposta agressiva, mostrando descontrole emocional com relação ao fato, né? Ele não pode se dizer uma pessoa surpresa com esse tipo de pergunta. É o que vai mais rondar a administração dele daqui para frente, são esses problemas relacionados ao Flávio. Exatamente, ao Flávio, né, os dois outros continuam, né, o Carlos ficou alguns dias fora da rede, mas já voltou de novo, com o mesmo nível de atuação. O Eduardo lá na Câmara, é crise em cima de crise, né, esse PSL, essa briga lá com o Joyce, quer dizer, uma coisa ridícula. Eles estão ajudando muito pouco o país. Quando a gente vê, o que surpreende também, é que todo mundo falava do Centrão, mas hoje o Centrão é o centro, quer dizer, Centrão e centro da centralidade da política. É quem está dando governabilidade. Os projetos, os avanços que houveram, e houveram mesmo, alguns avanços, né, na questão da política, mas tudo isso por conta da força e do comando do Centrão. Se isso não ocorresse, a gente já estava numa crise sem limite. Eu vejo algumas informações não, na verdade, declarações de pessoas, né, de analíticos mesmo, que defendem como se Rodrigo Maia fosse, na verdade, quem está governando o país. É um parlamentarismo, né? Na verdade, a gente está vivendo um parlamentarismo, porque o presidente propõe, né, joga para a plateia, de repente veta uma coisa, manda um MP do DPV. Aí hoje, essa semana, por exemplo, o plenário virtual do STF já suspendeu a MP da questão do DPVAT. Né? Já autorizou, inclusive, os DETRAN já foram notificados para emitir os aquela questão do carro ali, já com esse novo, com o DPVAT. Exatamente. Então, é derrota em cima de derrota. Então, a gente tem que agradecer muito na questão da política a essa governabilidade que o Centrão está dando. Rui, você não consegue enxergar essa dificuldade em governabilidade que o Bolsonaro está tendo como algo que seja prejudicial para o governo? Você não consegue enxergar dessa forma, não? Porque, na verdade, é como você falou, é como se fosse um parlamentarismo que, na verdade, não é o nosso sistema aqui no Brasil, né? Mas é o que está acontecendo. Exatamente. Ontem, me parece que foi ontem, o ministro Paulo Guedes deu uma coletiva, chamou uma coletiva para analisar as questões do governo, os avanços, as propostas e tal, e falou agora em criar impostos. Ora, nós já temos 34% de impostos. Criar novos impostos é a saída. Ele já tentou recriar o famigerado o imposto do cheque. E agora está querendo taxar as transações digitais. E aí eu te pergunto, na verdade, houve um aumento, inclusive, de arrecadação de impostos esse ano. Exatamente, há um superávit, exatamente. E, então, agora há uma ameaça de aumentar ou mandar um projeto para taxar as transações digitais. Pelo que li hoje, todos os economistas acham uma coisa esdrúxula, que não cabe exatamente como é que você vai fazer essa taxação. Porque, um exemplo, se você vai taxar as transações digitais porque é feito pelo tablet, pelo celular, então as pessoas vão passar a usar cheque. Né? O cheque, você usando cheque, não tem como você taxar, não existe isso. De outro modo, hoje ouvi uma declaração do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, e ele disse que isso está descartado.
Então, como ele é líder, o presidente, além de presidente da Câmara, ele é o líder do Centrão, quer dizer, não passa. Você está jogando todo dia com situações, né, e isso encurrala o governo, descredibiliza o governo. Quer dizer, é uma outra questão. Não tem uma base, todos os governos brasileiros, do real para cá, foram governo de coalizão. Governo de coalizão significa que você tem que ter maioria, você teria que ter uma base parlamentar, maioria na Câmara e no Senado. Se isso não acontece, como está ocorrendo agora no governo Bolsonaro, não vai ter governabilidade, infelizmente. E aí, enfim, essa questão de criar, né, taxar essas operações financeiras digitais, vai até mais uma vez contra o que ele defendia em relação ao projeto dele, né, na campanha, que é justamente, era crítica à questão de impostos no Brasil, certo? E aí, na verdade, ele segue na contramão do que ele dizia antes. Exatamente. Enfim, faz intervalo comercial, a gente volta já aqui na nossa cidade. Voltamos com o segundo bloco aqui do Alô Cidade para falar um pouquinho sobre Maia, né? Foi o que a gente estava falando no bloco anterior. E ele deu algumas declarações, Rui, essa semana, no café da manhã que ele fez para a imprensa. Uma dessas declarações foi o seguinte: o Palácio do Planalto passou a ser menos agressivo com o parlamento, passou a pedir as coisas e não a cobrar. Então, segundo o Rodrigo Maia, a relação dele com Jair Bolsonaro, ou seja, do Congresso com o Planalto, está melhorando, né? Então está evoluindo. Será que é um caminho já que a gente pode buscar um entendimento, né, entre os poderes? Olha, eu acho que, de certa maneira, o Bolsonaro ele amenizou a relação com o Rodrigo Maia. Porque, na verdade, eles não se bicam, né? Embora o Rodrigo Maia seja uma pessoa de centro, né, e o outro chamado da extrema direita, mas o Rodrigo Maia, ele mantém, o presidente da Câmara, ele busca manter a governabilidade. Então, ele tem que ser gentil com o presidente, manter uma relação amistosa, mas tem hora que ele sai um pouco fora da curva, né? Ele chama atenção, ele diz para o presidente, ele diz publicamente o que passa e o que não passa, aquilo que ele acha importante para a governabilidade, para atrair investimento, para assegurar a segurança jurídica, porque sem a segurança jurídica não tem investidor que venha para aqui, porque ele vê todo dia alterações. Então, de repente, ele vê o presidente falar, o filho do presidente falar que fecha o STF com um cabo e um soldado. Depois o outro fala que pode vir aplicar o AI-5. O agente externo, o aplicador, o investidor, ele fica com medo, traz insegurança. Então, dessa forma, o Rodrigo tem cumprido um papel extraordinário. Ele tem passado para os agentes da sociedade, para os investidores, uma segurança de que o parlamento está aí para assegurar a governabilidade, assegurar a democracia, e com isso está refreando aqueles impulsos que eu chamo até de infantis do presidente. Então, Rodrigo Maia, inclusive, falou essa semana, nesse mesmo café da manhã, que é justamente essas coisas que o presidente fala sobre o AI, sobre também a questão de queimadas. Olha só o que ele disse. É ruim para o governo, né? Fica falando de AI-5, fica falando de queimada, aí o investidor não coloca dinheiro no Brasil. A economia que ia crescer 2,5% esse ano vai crescer somente 1%. Para mim, palavra de Rodrigo Maia, culpa dessas declarações. Então, aquilo que a gente falou um pouco no começo sobre o Bolsonaro, ele precisa medir mais as coisas que ele fala. Fechar a boca. Não só o que ele fala, mas a forma com que ele fala também, né? Porque eu acho que demonstra um pouco de desequilíbrio. Quem olha lá de fora já observa os problemas que o Brasil tem. Aí encontra na nossa liderança maior a figura de um homem que não demonstra ter um equilíbrio, que não demonstra ter um mínimo de bom senso, né, com o básico que ele tem que falar, da forma que ele tem que se manifestar. E aí realmente gera nessa questão da insegurança jurídica que você está falando aí, e quem vai querer colocar dinheiro num país onde esse tipo de insegurança acontece? Eu vi muitas pessoas falando que o motivo dessa insegurança jurídica hoje seria porque Lula foi solto.
Não, isso não é verdade, isso eu não acredito. Agora, veja bem, ó, uma outra questão, essa semana, você vê como é que o mundo está nos enxergando. Ó, nós somos a oitava economia do mundo. Né? Isso é importante. Você tem cada vez no mundo, sobretudo na Europa, essa questão ambiental é fundamental. Então, essa live que o presidente faz todo dia... Só atrapalha. Só atrapalha. Essa semana eu verifiquei, vi um casal lá, de índio, uma menina com um cocaio, um outro se dizendo que era um cacique, e ele dizendo que a carne está cara porque precisa, para baratear, precisa das terras indígenas para criar gado. Para criar gado. Ó, a gente sabe como um dos efeitos no mundo, a questão ambiental do carbono é exatamente da expansão da pecuária. Né? Então, você quer um mundo ambiental correto, um mundo, né? Hoje o mundo é global, as coisas tá globalizada, um depende de outro. Você faz um tipo de declaração dessa, você afeta toda a relação, toda uma produção, todo o agronegócio compromete. Não, e aquela coisa, eu sinto, ele dá umas declarações, Rui, ignorando completamente a questão das pesquisas científicas sobre os fatos. Ele meio que ignora tudo isso. É como se ele criasse uma própria versão dele sobre os fatos, ignorando todo esse contexto científico de pesquisa, de estudo mesmo. Eu acho que ele não dá muito valor, né, a esses estudos, principalmente no que tange a questão ambiental, né? E aí, sobre isso, por exemplo, essa questão da política externa, ele autoriza, então, na prática, ele queria fazer o filho embaixador nos Estados Unidos. Não conseguiu isso, então, na prática, o filho está começando a correr o mundo, exercendo, né, na prática, o papel de ministro das Relações Exteriores. Olha, você vê a semana também uma declaração de Eduardo Bolsonaro lá com Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, ele prometendo, o filho, que é deputado, não é ministro, prometendo ao primeiro-ministro de Israel a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, criando, né, um ambiente hostil com o mundo árabe. O Brasil tem um déficit comercial na relação com Israel de 1 bilhão. E na relação com os árabes, a gente tem um superávit de 20 bilhões. Quem que suporta? Qual o país? Quer dizer, ele está fazendo com que se tire emprego, porque uma medida dessa vai levar com que todo mundo sabe do engajamento do mundo árabe com os palestinos. Um tipo de atitude dessa vai levar a uma retaliação. Isso faz mal ao país. Então, não é só o Bolsonaro em si, mas as pessoas que falam em nome dele. Isso precisa mudar. Mas é a questão, por que essas pessoas falam em nome dele? Porque ele autoriza. Porque ele autoriza. Então, eu acho que já passou, na verdade, do momento, a gente sempre bate nessa tecla aqui, que passou do momento dele sair um pouco, né? Fazer uma gestão realmente do país sem essa questão ideológica na frente. Começar a avaliar de fato, né, o que acontece e tomar as decisões. E a principal delas, eu acho que no momento seria manter a família afastada do governo, coloca Carlos para poder assumir o seu mandato como vereador mesmo, como tem que ser no Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro assumir a sua função de deputado, enfim. Então, eu acho que é complicado, né, gente? Só para completar, essa questão, por exemplo, de Israel, é um negócio que ele está fazendo porque na campanha ele prometeu ao nicho evangélico dele fazer essa mudança. Ora, do outro lado, né, para agradar ele não executa as dívidas do INSS, dívida trabalhista das igrejas evangélicas. Todas elas devem 460 milhões ao governo e não executa. Então, quer dizer, ele está fazendo um governo para nicho, ele precisa acabar com isso e ele verificar que ele é presidente de todos nós. E o presidente tem que ter uma posição de estadista, não governar para nicho, para setores determinados. E acaba que ele adotando esse tipo de política, a Rui acaba não governando para ninguém. Pois é. Porque acaba que não flui de verdade como tinha que acontecer, entendeu? E aí ele acaba não governando para ninguém. Então, é hora de sentar mesmo, é o que a gente sempre fala, calçar os sapatos de presidente da República, de todos, não de quem votou nele, não de quem o elegeu, não de grupos específicos que o apoiaram, enfim. Então, eu acho que é até meio redundante a gente falar isso, porque eu acho que
todo o programa a gente acaba Estão citando falando isso de alguma forma, né? exatamente. Não, a gente não consegue sair disso porque ele passa a ser notícia todo dia. E justamente com as mesmas ações, com o mesmo comportamento, com a mesma postura, né? Então, exatamente. Tinha tudo, Rui, apesar de ter sido um candidato que foi eleito, mas com muita crítica em cima, né? Eu acho que tinha tudo para conseguir fazer um governo coerente, porque ele trouxe para ele pessoas competentes como Guedes, Sérgio Moro, enfim, são pessoas capazes mesmo. Então, tinha as ferramentas, né, para tentar fazer um governo mais coerente mesmo, com maiores resultados, com eficiência e tudo mais. Só que aí ele acaba pecando justamente porque ele fala demais, porque ele se deixa levar por questões ideológicas, porque tem filho que acaba querendo falar por ele, agir por ele também, enfim. Então, são questões que a gente precisa estar batendo sempre para que a gente possa, de alguma forma, tentar compreender o que acontece. Apesar de que não é uma missão muito fácil, porque eu acho que a gente fica meio perdido quando a gente tenta entender o que acontece de fato no governo Bolsonaro. E não consegue compreender. Eu não consigo compreender, eu ainda não consegui, Rui, não sei se você tem essa mesma opinião. Exatamente. Encontrar um fio condutor desse governo agora. Eu ainda não consegui encontrar. Tem coisas positivas? Tem. Vem agora a questão do 13º salário, né? Do Bolsa Família. Ótimo, maravilha. Mas, de uma forma geral, o que é que o governo, né? Mas que não deixa de ser uma contradição, porque ele combatia o Bolsa Família, porque era de Lula, ele agora para fazer uma política populista, que eu até gosto, porque é mais dinheiro para o pobre, tá certo? Um salário mínimo, um 13º, mas ele também não aponta aquilo que a gente cobra aqui. Bolsa Família é um colchão social, é fundamental para amparar um grupo desprotegido, mas você tem que apontar uma saída. Eu acho que a única saída que ele enxerga para todos os problemas do Brasil é a reforma da Previdência e o pacote anticrime de Moro. Eu acho que no entendimento dele são as duas medidas que vão resolver todos os problemas do Brasil. E não será. E não será. Bom, fazendo intervalo comercial, a gente volta já com o último bloco aqui da Velocidade. Voltamos aqui com o último bloco da Velocidade. E Rui, fala agora um pouquinho de Itabuna. Tem um dia que a gente não fala de Itabuna, né, Rui? É verdade. Eu acho que Itabuna está mais quietinha politicamente falando, né? Mas parece que essa semana tem novidade, né? Tem novidade. Olha, vamos ter agora em janeiro, que é quando o Fernando Gomes deve estar definindo o partido em que ele vai ficar. Até então, né, ele não definiu nada, teve algumas reuniões, enfim, mas não tem nada definido. Segundo algumas informações de blogs, somente depois do Natal, a partir de janeiro, que ele vai começar a pensar, né, de forma mais decisiva qual partido que ele vai estar. Então, eu acho que, enquanto isso não acontece, não tem muito o que se falar. Porém, essa semana, em Itabuna, teve José Disseu aqui na Câmara de Vereadores, fazendo o lançamento do seu livro, né, de memórias, e deu um pequeno conflito, porque um grupo, né, que é apoiador de Bolsonaro, fez uma manifestação na frente da Câmara de Vereadores, questionando, né, o fato de José Disseu, que foi um presidiário, uma pessoa envolvida em corrupção, que tem todo esse histórico com o PT e com Lula, eles não gostaram da ideia dele estar aqui na Câmara de Vereadores fazendo o lançamento do livro e acabou tendo um pequeno conflito, né, para usar aqui um pouco de eufemismo. Mas e aí, Rui, o que é que você acha? Por quê? Você acha que é um direito de José Disseu, assim como qualquer outro cidadão, utilizar a Câmara de Vereadores para estar fazendo o lançamento do seu livro? Ou essa turma, né, que foi contra, estão certos quando ele disse que por ser a casa do povo, que uma pessoa corrupta, lá dentro lançando um livro que é incoerente, que não... Como é que fica, então, essa questão? Olha, eu acho que é uma volta à barbárie. Você não pode cercear o direito livre das pessoas ir e vir. Não só isso, né? Você impedir que uma pessoa possa publicar um livro. É corrupto, foi condenado. Aí cabe a justiça, né? Então, mas não é exatamente. Então, nós somos uma cidade civilizada. Que país nós estamos vivendo, velho? Nós temos que repudiar esse tipo de ação, de atitude. Que política? Eu soube até que quem estava liderando essa manifestação é um pretenso candidato a prefeito pelo PSL, não é isso? Olha, eu acho que não, porque agora que Bolsonaro... Porque o PSL hoje, ao que tudo indica, continua com uma base cearense. E essa pessoa específica que estava liderando essa manifestação
não é ligado exatamente ao PSL, sim, é seguidor de Bolsonaro. Então, como o Bolsonaro está saindo do PSL... Mas ele então, tem pretensão de ser candidato, né? Tem, ao que tudo indica sim, né? Pois não sei é. como é que vai se movimentar. Como é que nós podemos admitir uma figura dessa, que quer ser um político, né, com uma atitude dessa de cercear o direito das pessoas da livre manifestação, um ato contrário à Constituição? Pelo que eu sei até agora, a Constituição está em plena vigência. Então, é um ato, eu acredito que nós devemos, nós itabunenses, né, temos que ter a divergência, temos que ser plurais, né, mas temos que respeitar o pensar, o dizer de cada um. Né? Eu não sou obrigado a, por exemplo, eu estou vendo aí nas redes sociais críticas terríveis com relação a um filme que foi produzido pela Netflix, não é verdade? Ora, eu não assisti, nem vou assistir, eu tenho meus princípios, né, religiosos, então eu não vou assistir. Agora, eu não posso impedir as pessoas o direito dela. Se as pessoas não são católicas, pensam diferente, eu já vi na televisão um pastor evangélico quebrar a imagem de uma santa católica, tá certo? E não vi essas manifestações tão violentas, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ser educado, né? Nós temos que respeitar a pluralidade, respeitar os adversários, respeitar o pensar de cada um, porque é assim na democracia. Então, eu fiquei indignado e faço daqui o meu repúdio a esse tipo de atitude. Como itabunense, né? Não sou nascido, mas sou cidadão, porque fui agraciado com esse título. Faço o meu repúdio particularmente contra esse tipo de atitude, porque isso é uma volta à barbárie. Assim, eu fico um pouco em conflito com relação a isso, porque eu consigo sentir um pouco, de compreender o sentimento dessas pessoas, né, que se manifestaram contra. Quer dizer, uma pessoa que, né, segundo a justiça, não é uma alegação minha, lesou a pátria, e hoje, dentro da Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, a Casa das Leis, lançando o livro. Eu acho que eu consigo compreender um pouco os sentimentos dessas pessoas de revolta por relação a isso, mas é aquilo que você fala. É o direito realmente, né? E ele não é um desterrado. Não é, ele continua sendo brasileiro, então, independente se ele foi condenado, se ele é culpado ou não, é constitucional o direito que ele tem, se ele quer lançar o livro, se ele quer entrar dentro da Câmara de Vereadores, é um direito dele. Quantos presos, né? Quantas figuras notórias foram presos e produziram os livros e fizeram o lançamento de livro? Agora, a questão é ideológica. Tá certo? A questão é que nesse momento o país está vivendo uma intolerância religiosa. Você abre as redes sociais, você vê pastor contra pastor, né? As pessoas, homofobia, misoginia, esse tipo de coisa a gente tem que respeitar. Nós estamos no século 21, né? Para poder, né, ter um retrocesso tão enorme desse tempo, se respeitar o livre pensar. Está na Constituição. Deixa eu te falar sobre essa questão que você acabou citando aí, só para estar aqui encerrando o programa, que é sobre esse vídeo, esse filme, né, que agrede ali a questão do cristianismo. E é uma coisa que até postei no meu Facebook, e eu falo aqui, eu sou contra, Rui, sabe por quê? Porque, assim, eu sou totalmente contra quem ridiculariza o candomblé. Eu sou contra quem ridiculariza qualquer tipo de religião. Então, eu não vou poder levar como a liberdade de expressão quando se fala do cristianismo. Mas veja bem, você ser contra é um direito que você tem pessoalmente. Sim. Tá certo? Como assim aquelas que têm em produzir têm esse direito? O fato de eu ser contra, eu não posso impedir que as pessoas... E se for, por exemplo, intolerância ao candomblé, que acontece muito, a gente sabe. Também. Você acha, então, que um evangélico tem o direito de criticar, de ridicularizar, por exemplo? Não, ridicularizar não. Mas esse vídeo... Se ele expressar a sua diferença, é uma coisa. Agora, ridicularizar, barbarizar, como acontece no Rio de Janeiro... essa questão de ridicularizar ou não vai muito no sentimento das pessoas que foram afetadas, certo? Certo. E se os cristãos se sentiram ridicularizados também? Como é que a gente... Eu sou cristão e não me senti. Mas aí é você, mas existe... Pois é, mas você vê que é um direito de cada um.
tá certo? Isso está na Constituição. Então, se a gente não respeitar a Constituição, vai virar, sabe, é um tiroteio de lá para cá, daqui para lá. É o que está acontecendo hoje, entre a extrema direita com a extrema esquerda. É que é a coisa que a gente não tolera. Conflitos e mais conflitos, enfim. Rui, obrigada, meu querido, mais uma vez pela presença. Bacana, bacana. A você, Ricardo, obrigada pela audiência. Até semana que vem aqui na Alô Cidade. Até lá.